כמו לדוד אשר רואי לו אכזר, הנה עוד אשר ירביצני על מי מלוכות ינעלני, נפשי ישובר ינחני במעגלי צדק למען שמו. Shalom a todos. Hoje estou trazendo uma dica muito legal do estudo do hebraico bíblico para vocês. Nós vamos estudar o hebraico a nível da análise do discurso. Existe um grande benefício estudarmos o hebraico nesse nível mais amplo, porque quando nós só focamos na gramática a nível morfológico, nosso conhecimento fica muito limitado. Então hoje eu vou trazer para vocês aqui a primeira instrução para começarmos a estudar o hebraico analisando o discurso, que é o texto, de uma forma mais ampla, que vai trazer muito resultado no nosso estudo do hebraico bíblico. Então eu vou abrir aqui no texto aqui para vocês analisar. Nós estamos trazendo aqui o hebraico a nível do discurso. Há uma necessidade muito grande de se estudar o hebraico a nível do discurso, porque a separação do estudo da gramática, da retórica, concentrando apenas nas formas da língua, a morfologia, você estudar a gramática só analisando a morfologia, as declinações das palavras, não produz um conhecimento mais amplo a nível de texto, de analisar um texto como um todo. Por exemplo, quando você só estuda assim, quando você vai fazer uma tradução, você vai traduzir igual a João Ferreira de Almeida. Você não consegue pegar as nuances da tradução da língua hebraica, Então, quando você faz esse estudo a nível de discurso, o seu conhecimento amplia. Então, por quê? Porque o todo vai legislar as partes, vai controlar as partes. Uma palavra, até mesmo para você traduzir uma palavra, você analisando ela dentro de um texto, você consegue enxergar nuances mais amplas naquela palavra. Então, o todo controla as partes, e o estudo das partes é necessário para a compreensão do todo. Então, o estudo, análise e síntese, para a gente ter um conhecimento mais amplo. Por exemplo, estudar um verbo, suas formas e declinações isoladamente é diferente de analisar esse verbo dentro de um texto. Então você vai entender como que as partes funcionam dentro de um contexto mais amplo. Por exemplo, como que as partes vão funcionar dentro de uma narrativa bíblica. As construções verbais, catal, vaiktol, xcatal, como que esses verbos, essas formas verbais vai funcionar. Ela vai ter funções dentro de uma história mais ampla, Então, nós vamos fazer hoje esse estudo. Vamos começar esse estudo. O que é um discurso? Na realidade, um discurso é um texto. São um conjunto, grupos de expressões ligadas umas às outras, desde o início até o fim, de modo que vão desenvolver uma ideia de modo organizado. Texto é isso. Isso é um discurso, Uma palavra ligada à outra, com um propósito. O texto tem um propósito, tem um significado, tem o seu próprio plano. E dentro do discurso nós temos também a ideia de gênero. Existem vários tipos de textos, vários tipos de discurso. Porque se o discurso é um texto, o texto tem seu próprio plano, seu próprio propósito, seu significado. O gênero é um tipo de discurso. Existem vários gêneros, vários tipos de texto dentro da Bíblia, Então a tarefa, a tarefa genérica, qual é a função? Para diferenciar um gênero de outro, é necessário observar essas duas características, para você descobrir que gênero é esse, que gênero é aquele, a diferença de um gênero para outro. Você tem que primeiro analisar essas duas coisas. A tarefa genérica, aliás, não é genética, não, é genérica. A tarefa genérica que o escritor, ou quem está discursando ou escrevendo, executa ao usar o discurso. A função desse gênero. Qual é a função desse gênero? Tem vários tipos de gêneros. Qual é a função dele? Exortar, consolar,
instruir, entendeu? Segundo, a construção gramatical, as construções gramaticais. Cada tipo de gênero vai usar uma construção gramatical diferente no hebraico bíblico, né? É isso que vai caracterizar o discurso, o gênero. Então, o gênero nada mais é o que? A tarefa, que é a função, mais o conjunto de construções gramaticais, o tipo de construção gramatical. Mas o que ele quer realizar com aquele discurso vai construir o gênero. Então, para você descobrir um gênero, você tem que analisar a tarefa, o que ele quer fazer, né? E as construções gramaticais que ele vai usar. Então, olha aqui, ó. Gêneros e tarefas. Gêneros e tarefas executam. O gênero, por exemplo, aqui a narrativa histórica é um gênero. A narrativa hebraica é um gênero literário. Qual é a tarefa, qual é a função da narrativa histórica? Contar uma história sobre o passado. Então ele vai usar construções próprias para contar essa história, as construções gramaticais próprias. Temos outro gênero, a narrativa profética. Qual é a função, qual é a tarefa? Contar uma história que passa no futuro. Então ele já vai usar outra construção gramatical. Tá vendo? Então, para você diferenciar um gênero do outro, é só você ver a tarefa e a construção gramatical. O que ele quer fazer? Ele quer contar uma história no futuro. Então ele vai usar uma construção gramatical diferente de contar uma narrativa. Aí você descobre o tipo de gênero. Discurso aqui é outro tipo de gênero. Discurso instrucional. O que ele quer fazer? Ele quer dizer como algo deve ser feito. Ele quer dar instruções. Então esse tipo de gênero ele vai usar formas gramaticais diferentes. Discurso exortatório. O que ele quer fazer? Qual é a tarefa? Influenciar a conduta de alguém. Ele quer exortar alguém a mudar, né, comportamento. Então já vai usar outro tipo de construção gramatical. Discurso procedural. Ele quer informar como um procedimento era feito no passado. Então cada tipo de gênero vai usar uma construção gramatical diferente. Olha essa forma aqui, essa expressão, essa cláusula, né? Que é uma cláusula. Vaiomer, aqui é o tetagrama. Yud He Vav He. Então nós vamos mudar aqui, vamos falar Adonai. É porque quando o judeu ele lê a Bíblia hebraica, quando ele chega aqui no tetagrama aqui, ó, ele fala Adonai ou Hashem, que é o nome, né? Gênesis 2:18, ó. Essa forma verbal aqui, ó, é um kal, tá vendo? O tronco dele é kal, a forma simples. O kal no hebraico é a forma simples. O tronco não é simples. E a forma é um vaiktor. Terceira pessoa, masculino singular. O vav aqui, ó, no início da palavra, o vav, pode significar o e, mas, ou o ou. É uma conjunção, né? Ela é ligada à palavra. A raiz da palavra é isso aqui, ó. Aleph, Mem e Resh, né? Amar. Esse vav é o e. E disse Adonai, né? Ele está fazendo a função de uma conjunção e, né? Ele está afirmando aqui, ó. E disse Adonai. Então começaremos observando algo especial em relação ao vav no início da palavra. Vaiomer, que eu vou abrir aqui, porque aqui está sem o sinal maçorético, eu vou abrir aqui no pente aqui, ó. Vai, ó, o patá aqui, ó, patá é a vogal A, Yod, vai, rolem aqui em cima, ó, o, né, vai Omer, que é o segoro. Então você vai ler assim, ó, vai Omer, né? Então tem um patá aqui, vai Omer, é assim que se lê. Então vamos lá, ó. O vav no início de uma palavra, esse vav aqui, é o e. Isso já falei. Então vamos observar que a palavra vaiomer, nós temos que isolar o vav. Vamos isolar o vav. O vav eu coloquei aqui em vermelho, ó. Tá em vermelho, eu isolei esse vav. O vav tem um patá aqui, ó. A vogal é o patá. É um tracinho embaixo dele aqui, ó. Esse aqui, ó. Vou colocar em vermelho para vocês verem aqui, ó. Esse aí, ó.
É o patá. O nome dessa vogal é patá, é o A. É o A breve. Né? Fazer o tracinho aqui, ó. É o patá. Aqui tem um rolling, ó. Rolling. E aqui o segol. Então essa vogal vai debaixo do VAV. Tá vendo? O VAV, sua vogal é um patá. Ela vai embaixo aqui do VAV. E o ponto que está no iode foram removidos. Aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. Então ele fez isso aqui, ó. Vai ficar vai. Tá vendo? Vai. Vai. Ele fez isso. O ponto que às vezes é encontrado dentro da consoante do iode é chamado da dagesh. Vamos lá de novo, ó. Esse ponto aqui, ó, que vai dentro da consoante aqui, ó. Esse pontinho aqui, ó. É ele aqui, ó. Chamado da dagesh forte. Tá vendo? Dagesh forte, ó. É chamado dagesh. Esse dagesh é dagesh forte, ó. Então tem uma regra, a primeira regra que nós vamos aprender, ó. Se houver uma vogal cheia que procede uma consoante, trata-se de um dagesh forte. É uma regra isso aqui, que representa uma duplicação da consoante em que ocorre uma vogal cheia é qualquer vogal que não seja o shevá. Então vamos lá de novo para a nossa tela aqui, ó. Aqui é o patá. O patá é uma vogal cheia, certo? É uma vogal cheia. Se tivesse o shevá, aqueles dois pontos assim, ó, não seria uma vogal cheia, seria uma semivogal. Então toda vez que um dagesh vir depois de uma vogal cheia, esse dagesh vai ser dagesh forte. Porque também existe o dagesh lene, né, que é o dagesh fraco. Então para diferenciar o dagesh lene do dagesh forte, você vai estabelecer essa regra toda vez que você vê esse pontinho aqui dentro da letra, ó. Certo? Precedido de uma vogal completa cheia. Vogal que não é completa, ela vem com shevá aqui, ó. Certo? É uma semivogal. Então esse dagesh vai ser dagesh forte. Esse dagesh forte, ele duplica a consoante, ó. Ele duplicou o iode, ficou dois iode aqui, tá vendo? Ó? Ele duplica a consoante que vai dentro dele. Então ele duplicou o iode, certo? O dagesh lene, ele apenas muda a vocalização. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, um beit, vou desenhar um beit aqui para vocês verem. Aí eu coloco o dagesh aqui, ó, certo? Se ele vem, por exemplo, de uma vogal, de uma consoante, se ele vem depois de uma consoante, ele vai ser dagesh lene. Então aqui eu vou ler como B. Eu vou ler como B. Agora, se eu tiver ele assim, ó. Se eu tiver assim, vou escrever de novo aqui. Se eu tiver o beit aqui, ó, sem nada dentro, ele vai ter som de V, que é um dagesh lene aí, entendeu? Dagesh lene. Então ele vai ter som de V, ó. Se eu tiver aqui, ele vai ter som de B. Certo? É o dagesh forte. Aqui é o dagesh lene. Dagesh lene. Aí com pontinho ele vai ter B. Sem pontinho vai ser V. O dagesh forte ele vai duplicar. Ele não muda a vocalização. Ele apenas duplica. Certo? Então vamos lá. O dagesh lene, que é o dagesh fraco, não ocorre após uma vogal cheia. Em vaiomer, o ud em vaiomer é precedido de uma vogal patá sobre o vav. Então é uma vogal cheia. Então ele não é o dagesh lene, é o dagesh forte. Então em decorrência disso, o ponto no iud é um dagesh forte, que representa um iud duplicado. Quando vemos um vav no início de uma cláusula, que nem aqui o vaiomer Adonai, né? O vav, vai, ó, vai.
seguido de um patar da guest forte, essa construção aqui, ó, vai. Essa aqui, ó, vai. Nós vamos identificar uma forma verbal, certo? Isso aí indica uma forma verbal, ó. O vai indica o quê? Que a palavra é um verbo que chamamos de vai-ictório, certo? Toda vez que você vê, certo? Deixa eu colocar um novo aqui. Então, toda vez que você vê isso aqui, ó, essa forma verbal aqui, ó, o vav, o patá, o iod, certo? E um dagesh forte dentro dele aqui, ó. Por que eu sei que é um dagesh forte? Porque aqui é uma vogal plena, cheia. Então toda vez que eu vejo um dagesh depois de uma vogal, eu sei que é o dagesh forte. Então aqui, como que eu leio isso aqui? Como é que eu vou ler isso? Isso aqui vai ser isso aqui, ó. Ó. Vá. I, certo? E não esquecendo, irmãos, que o vav aqui é a conjunção e, certo? Ó, é uma conjunção e. Isso aqui é um pronome prefixo. É um pronome prefixo, certo? Pronome. Vou colocar dois P's aqui, ó. É um pronome prefixo. Indica o que aí? O que indica esse pronome? Ó, indica terceira. Deixa eu colocar em preto aqui para ficar melhor. Indica, ó, terceira pessoa masculino singular. Terceira pessoa masculino singular. Ele. Então a palavra vai homem é e ele disse. Certo? E ele disse. Ó. Então, esse vai aí, ó, ele vai indicar tudo isso. Tá vendo aí, ó? Esse vai, certo? Ele vai indicar tudo isso. Aí depois aqui nós temos a raiz do verbo, ó, que é Aleph. É um Aleph. É ruim de escrever com isso aqui. O Aleph. O Mem. E o Resh. Aí aqui vai o Segol, que é a vogal E, né? E o Rolo aqui, ó. É o O. Então, vai, Omer. Então, aqui eu sei que é o E, né? Então, eu coloco aqui E. E ele disse. E ele disse. Certo? É o vai, Omer. E ele disse. Que é o E. Aqui é o pronome prefixo. Por que pronome prefixo? Porque ele vem na frente aqui, ó. Prefixado. Isso aqui é a raiz da palavra Omer. Falar, verbo falar. E ele disse. Certo? Então você vê esse vai aí, você já sabe que vai representar tudo isso aí. Então, o sujeito do verbo é o pronome prefixo indicado pela consoante após o vav, que é o iod, né? É o pronome prefixo. Aqui, esta consoante é o iod, que é o pronome prefixo que significa ele. Para fins comparativos, vejamos outros pronomes prefixos. O tal é o pronome você. O num é o pronome nós. O aleph é o pronome eu. Tudo se prefixado. Se for prefixado, certo? Se eu colocasse aqui, por exemplo, se eu tirasse o vav aí, o yud, se eu tirasse o yud e colocasse o tav. Vou apagar aqui. Se eu colocasse, por exemplo, o tav. Se eu colocasse assim, ó. Vatomer. Você disse. Certo?
Vatomer, você disse. Então são pronomes prefixos, como aqui é o Yud, né? Então é ele disse, certo? E ele disse. É o Yud. É a terceira pessoa, pronome prefixo terceira pessoa, masculino singular. Aí tem o Dagesh dentro. Tem o Dagesh aqui dentro. Certo? Vai Homer. Então esse vai aqui, ó. Você já sabe que indica tudo isso, ó. E. Aí a forma verbal é um vaiktolo, certo? Como que é traduzido o vaiktolo? Vaiktolo sempre é traduzido como muitos dos tradutores usam como pretérito perfeito. Uma coisa que foi no passado já concluída. E disse, certo? Pretérito perfeito, falou, certo? Fez, concluiu, correu. Isso é o pretérito perfeito. Então, essa forma aí, vaiktolo, vai ser traduzido como passado perfeito, entendeu? Regra, a forma vaiktolo, na análise, agora vamos para a análise do discurso. Analisando discursivamente, no contexto do discurso, essa forma vaiktolo funciona como linha principal da narrativa histórica. Então, quando você vê essa forma vai ler, e foi, vai rir e aconteceu, vai cá e tomou. Então você vai saber o quê? Que vai começar um discurso de narrativa histórica. É o Vav, mais o Patá, mais o Dagesh forte. Então você já sabe que vai começar um discurso narrativo histórico. Certo? Então, quando você vê, ó, o Vav, o Patá, o Yud e um Dagesh forte dentro dele aqui, o Vai, você já tem que saber que vai começar o quê? Uma sequência de eventos, vai começar uma narrativa dentro do discurso, entendeu? Olha aí, ó. Então, essa é a regra, ó. Quando você vê a forma verbal vaiktolo, vai começar um discurso de narrativa histórica. O Vav, o Patá e o Dagesh forte indicam um evento e uma série de eventos. Vai ter vários eventos. É o primeiro evento que está começando na história. Você vai ver muito isso no hebraico. Vai Omer Elohim, disse Deus. Vai começar vários eventos. Haja luz, entendeu? Então é a nossa primeira dica aí do discurso narrativo aí, ó. Essa forma, você tem que guardar essa forma, o vaiktolo. Ela vai funcionar como uma linha principal no gênero. Qual gênero que ela vai indicar aqui? Narrativa histórica. Então o gênero de narrativa histórica, ela tem essa característica de começar com esse vai, certo? Então guarda isso aí, não esqueça disso, decore isso, que nós vamos continuar aprendendo mais do hebraico na nível da narrativa. Deus abençoe vocês, fiquem na paz do Senhor.